As novelas brasileiras mantêm a gente preso à telinha e, além disso, são exportadas para o mundo todo. Quem nunca deixou de sair de casa para ver o último capítulo? Mas e agora, com a chegada dos serviços de streaming, como a novela brasileira vai se reinventar? É para falar desse assunto que está aqui a premiadíssima novelista Duca Rachid e também minha amigona, eu tenho que dizer logo, para a gente ficar aqui já à vontade, claro. Relaxa, traz a cerveja. Tô brincando. Pois vamos lá. Primeira coisa, a novela causa um certo fascínio. Eu, por exemplo, cresci vendo novela. Acredito que muita... Eu também. Você também. Também cresci vendo novela. E muita gente que está em casa também. Uhum. Então, a figura do novelista é curiosa, que por um lado ela é desconhecida. Ou seja, muita gente não sabe que aquilo que é dito pelos atores... Não é o Tony Ramos que inventa o que ele fala? Não, não é. É você que está lá sentada, escrevendo. 16 horas por dia escrevendo. 16 horas por dia escrevendo. Mas como você se tornou uma novelista? Então, foi justamente vendo novela que eu me encantei com essa profissão, né? Assim, que eu nem sabia que era uma profissão, eu também não sabia que tinha alguém por trás escrevendo uma novela, né? Na verdade, eu acho que eu sou uma suburbana, eu nasci, como você sabe, né? Eu cresci na periferia de São Paulo, num lugar que chama São Miguel Paulista, e onde hoje eu acredito que ainda tem algum movimento cultural, teatro, cinema, não sei se tem ainda, mas assim, na minha época não tinha nem cinema nem teatro. Então, a minha única janela para o mundo eram os livros, que a minha mãe comprava. Naquela época, era uma época em que passavam vendedores de enciclopédia e coleções de livros. Minha mãe era professora e comprava tudo, e eu lia tudo que me caía na mão. Aí, um dia, eu tive uma espécie de epifania, assim. Eu tinha lido Jorge Amado, né? Minha mãe comprou a coleção, eu tinha lido Gabriela. Aí eu já tinha 15 anos. E vi o Gabriela do Walter George Dush, uma adaptação do Dush na TV. E falei, gente, então é possível fazer isso, é isso que eu quero fazer. Né? Como você aprendeu a fazer? Ou seja, você aprende fazendo? Fazendo. Você aprende Acho fazendo. Que a gente aprende fazendo. O Dush também foi um mestre seu, né? Aí, a partir daí, depois de ter feito essa primeira novela com o Avancini meio que orientando a gente, na verdade, ali, eu peguei todas as fitas em VHS ainda dos capítulos que eu tinha escrito, bati na porta do Dush, que tinha feito grandes coisas com o Avancini, né? Além de Gabriela, tinha feito Grande Sertão Veredas, que para mim é um marco, assim, né? E o Dush ficou muito curioso de ver o que o Avancini estava fazendo em Portugal e tal. E me recebeu, me acolheu, me chamou para fazer projetos com ele para a TV Globo. E aí foi, sim, um grande aprendizado, né? E aí depois passou a assinar as novelas com a Thelma Guedes. Com a Thelma Guedes, Cama de Gato, Cordel. Primeiro Profeta. O Profeta, uma adaptação com o Valcir supervisionando. Né? Na verdade, foi o Valcir que nos uniu. Uhum. Né? E como é que funciona a parceria de vocês? Olha, eu acho que é um encontro muito feliz, assim. Eu considero que realmente é uma coisa rara de acontecer, né? Você sabe como é difícil trabalhar em parceria, principalmente para duas pessoas que são muito autorais, né? E duas mulheres que têm uma intensidade na vida, no trabalho e tal. Mas eu acho que justamente por isso, assim, por a gente ter muitas afinidades, não só artísticas, mas ideológicas e tal, de empatia mesmo e tal, eu acho que funciona. Mas tem uma coisa, uma é mais de trama, outra é mais de personagem, uma gosta mais de fazer vilão, outra mais de fazer mocinho. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma coisa complementar mesmo. Talvez a Thelma seja mais romântica do que eu. Quais são as dores e as delícias de ser um novelista? Olha, eu acho que as dores realmente são dores físicas, tem algumas lesões realmente físicas, assim, né? Você tem que ter um preparo físico mesmo para aguentar 16 horas de computador por dia, né? Não é brincadeira, assim. É uma pressão muito grande, você tem que ter um preparo psicológico, porque você tem que lidar não só com a criação, com o texto, com o volume de texto e tal, mas você tem que você tem que gerenciar uma equipe, você tem que ter na cabeça toda uma logística de produção, né?
que você tem que lidar e tal, ao mesmo Equipe tempo de colaboradores que escrevem com você. Que escrevem com você, você tem que lidar com a produção, você tem que lidar com a direção, Com os atores. com o elenco, né? Com a questão do Ibope, sim, você tem que lidar, com a emissora, tem várias coisas que você tem que gerir, são várias... Você já teve que mexer por causa de questões de Sim, audiência? sim, você sempre tem que ajustar a novela. É um produto aberto, é uma obra aberta e é um produto industrial. Criado para para audiência. soap opera, é para vender sabão. Né? É criado para audiência, tem que ser visto, ele tem que dar resultado. E qual é a delícia de fazer esse trabalho? Eu acho que a delícia é você ver realizado. Isso é muito bacana, assim, isso eu acho que é muito... Assim, eu tinha um prazer imenso, por exemplo, em assistir Cordel Encantado na padaria em frente à minha casa, sabe? E as pessoas... ver as pessoas que trabalham ali, aqueles nordestinos, sabe, assim, orgulhosos de ver a cultura deles sendo tratada daquela maneira, bonita, muito diferente, né? Diferente, com respeito, sabe? Com o respeito que aquela cultura merece, sabe? Assim, aquele Nordeste heráltico, sabe? Medieval, que tem aquelas raízes medievais, entendeu? Eu achei aquilo me orgulhava muito. O alcance é muito bonito, né? Muito bacana. É um alcance imediato que você passa a ter durante um período longo. Exato. Então, E às vezes aquilo é o único acesso que a pessoa tem ao sonho, sabe? Que a literatura, que o cinema, que o teatro. E uma preocupação também com a pertinência social, como Exatamente. você disse, né? De ter, já que eu vou fazer um produto industrial de entretenimento, eu também posso colocar discussões interessantes ali, representações interessantes, como você mencionou. Né? É uma preocupação que vocês têm. Muito grande. Eu sei que a novela é um produto considerado, às vezes, até menor, né? E a gente já conversou muito sobre isso, porque eu adoro novela, e menor do que a literatura, menor do que o cinema, né? Menor do que o teatro. E eu acho que justamente esse alcance dá essa força que a novela tem, ou seja, a importância que ela tem é por causa desse alcance. E aí isso enobrece a novela, ou seja, você tratar de temas sociais, você muda o país, sim. O público feminino é majoritário na teledramaturgia nacional e elas querem se ver representadas. Mas qual é o papel que cabe à mulher hoje na TV? Vamos ver. Então, o papel da mulher na teledramaturgia, especificamente na telenovela brasileira, né? Eu acho que sempre foi muito preponderante, sempre foi muito importante, né? Eu não acho que a mulher, enquanto personagem, né, tenha sido menosprezada ao longo da história da literatura, né, e da história do folhetim especificamente, né? A mulher sempre esteve presente, né, desde Homero, lá, desde a Ilíada, né, que, né, ali a personagem... a Helena, né, é a desencadeadora daquele, é o motivo que está por trás da guerra, que é narrada, né, naquele episódio, naquela história. E já também, quando surge o folhetim, né, que é, assim, digamos assim, o avô, né, o folhetim literário, que é o avô da telenovela, né, as mulheres, isso no século XIX, né, as mulheres eram, eu acho que, bem representadas, né? Sempre tiveram bem representadas nas obras de folhetim, talvez não como autoras, assim, eu acho que aí realmente, naquela época eram poucas, né? Mas a mulher já na literatura e tal, ela sempre foi a grande leitora, né? Foi a grande leitora de literatura, né? A Janete Claire e a Ivani Ribeiro, né, que foram grandes sucessos, né? Tem um momento que estava ali a Janete estava na Globo e a outra estava na Tupi, né? Naquela época a Tupi era importante, né? E elas fizeram novelas que estão até hoje, né? São remakes, né? Que são feitos. Eu mesmo fiz remake de novela da Janete, né? Irmãos Coragem. E então tiveram muita importância. E as personagens femininas foram também muito importantes, né? E Duca, como é que você enxerga então justamente a mulher felizmente passou a ocupar um novo papel na nossa sociedade, conquistou o seu espaço devido, ou vem conquistando pelo menos, isso tem que se refletir nas novelas, ou seja, como é que é a mocinha da novela hoje?
Então, a mocinha da novela hoje tem muito mais atitude, né? Aquela mocinha passiva, de antigamente, isso mudou. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar representar essa mulher. Talvez, eu acho que a gente tem que tentar representar essa mulher sem estar sempre naquele papel feminino que a sociedade enxerga e vê, sabe? Assim, a mulher sempre é aquela que vai para a cozinha, que cuida dos filhos. Eu acho que a gente tem cada vez mais que quebrar esses estereótipos, que está buscando essa quebra de estereótipos. É difícil, porque a nossa sociedade é muito conservadora, né? E você faz novela para as pessoas verem, para esse público, né? E essa saída da zona do conforto e essa evolução a gente vai falar já depois do intervalo. Agora é a hora do quadro da Cátia Navarro, onde ela indica um livro para a gente. Vamos ver. Voltamos já depois do intervalo. A teledramaturgia brasileira é uma paixão nacional. Não é à toa que Renata Palottini, com dramaturgia de televisão, alcança muito sucesso porque ela faz uma verdadeira pesquisa sobre as telenovelas. Diz pra gente como é que é a estrutura, os personagens, os capítulos, as cenas. E serve não só para quem está estudando, mas também para leigos. Eu vou ler um trechinho para vocês. Um diretor dizia-me que uma grande atriz de TV sabia de costas e de olhos fechados qual era a câmera que a estava focalizando pelo clique da lâmpada que se acendia. Assim, ela podia voltar-se graciosamente e natural, sempre para o lado certo. O que ela quer dizer aqui é que teledramaturgia não é só o texto, a luz, o cenário, o figurino. É um conjunto de fatores. Mas quem será a atriz que ela se referia aqui? Mais um mistério da nossa telenovela brasileira. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje num papo sobre teledramaturgia, novelas, com a novelista Duca Rachid. Antes da gente voltar ao bate-papo, que está muito legal, vamos ver o quadro Dando a Letra. É a hora em que você aparece no nosso programa. Você tem um projeto legal? Manda pra gente que a gente mostra aqui. Vamos ver. Meu nome é Bárbara, eu sou escritora e vim apresentar para vocês um pouco do meu primeiro romance, Casulos. A história da Luna e, como ela fala aqui na sinopse, é uma história sobre a normalidade. Uma menina que enfrenta os desafios da vida de uma forma reflexiva e traz ao longo do livro a narrativa de 7 mortes, que ela narra como mortes que foram pequenos episódios efêmeros durante a infância, a adolescência, o início da fase adulta, que a moldaram como pessoa, modificaram seu caráter. Então ela traz aqui um pouquinho da morte do outro, a morte do ego, a morte da beleza, a morte do tempo. Algumas experiências que a gente sequer percebe, mas que nos fundam como ser humano. É um processo solitário e a gente se descobre o tempo inteiro. Então eu brinco, eu faço uma analogia que quem, por exemplo, produz uma mesa, a pessoa tá o tempo inteiro pega madeira, lixa a madeira, monta, e a gente faz isso também, só que a gente faz com a nossa própria alma. Então é um processo de construção e desconstrução constante. A gente lixa a nossa alma, corta a nossa alma, retalha e junta e costura e depois exibe aqui para vocês em forma de livro. Então esse é um convite para vocês emprestarem o mundo e a perspectiva de vocês para o personagem, para o livro, para a leitura. A gente vai ficar muito feliz e depois conta o que acharam. Um beijo. E Duca, você com a experiência que você tem de novela, você e Thelma, né, trabalhando juntas, vocês conseguem no texto já sentir quando a coisa vai pegar ou quando não vai pegar? Você sente. Você sente sim. Eu acho que tem uma fluição no trabalho, que tem um mergulho, tem que dar certo e tal. Que se reflete quando vai para o ar. Quando vai para o ar. Eu acho que as coisas vão saindo, os personagens vão falando por si, a história vai fluindo, vai ficando mais fácil escrever, sabe? Os personagens quase ganham uma existência. Exatamente. Ganham mesmo uma existência, né? Tanto é que quando você acaba de escrever uma novela, é meio que um luto,
né? Porque é cruel até, porque você teve com eles durante... Você começa a preparar uma novela com um ano, quase 2 anos de antecedência. Sinopse, né? Que é um material enorme. É, um material enorme, muito 90 detalhado. páginas, 100 páginas. Às vezes mais, né? A gente normalmente faz sinopse de mais de 100 páginas, né? Então, assim, eles criam mesmo uma existência, né? Você convive com eles esse tempo todo, aí de uma hora para outra eles morrem, acabou, não tem, cadê aquela gente toda? Tal? E para o pessoal de casa entender, esse trabalho vocês fazem como titulares e tem os colaboradores. E tem os colaboradores. Que sofrem horrores nas mãos dela, posso dizer, porque fui um deles. Chicoteia, bate, né? Tortura. Tortura. A televisão, realmente. Não, mas então você tem esse trabalho com os colaboradores, que no caso de vocês é realmente de colaboração mesmo, né? Exatamente. É muito legal, que vocês são muito abertas a ideias. O que a gente, o nosso método de trabalho, a gente faz juntas, a gente monta a história, constrói os capítulos estruturalmente, né, o que vai em cada capítulo, divide as cenas entre os colaboradores e a gente gosta, assim, em geral a gente divide por núcleos, né, aquele que tem mais mão para humor, pega o núcleo de humor, o que tem mais mão para romance, pega o romance, o que tem mais mão para drama vai pegar o drama e tal. Porque a novela tem tudo, né? É legal como a novela tem que... Tem o João que Emanuel tudo. Que fala que é uma refeição completa, né? Exatamente. Você colocar arroz, feijão, ovo, carne, frango, peixe. E personagens que representam as várias faixas etárias da sociedade e tal, enfim. E depois a gente reúne essas cenas, faz o texto final, cada uma faz um texto final, quer dizer, primeiro passa por mim ou passa para ela, depois passa para a outra. E depois passa para todos os colaboradores leem o capítulo final, apontam falhas desde erro de digitação, erro de português, até contradições. Olha, esse personagem disse isso no capítulo tal, não pode dizer isso, está se contradizendo. Quer dizer, a gente ouve muito os colaboradores, ouve as ideias, eles dão ideias e tal. Muitas vezes Mas não é sempre assim, né? No caso de vocês que você no tá caso da gente. No caso da gente. A gente ouve, a gente incorpora muitas ideias e ouve os colaboradores, acredita os colaboradores. Quer dizer, eu acho que televisão a gente não faz sozinho, não é um trabalho muito grande, muito volumoso para se fazer sozinho. Ninguém consegue fazer sozinho. E a coisa já de pelo menos 10 anos, a gente escuta a história de que a novela vai acabar, é um formato antigo, gasto. E aí agora com a chegada desses serviços de streaming, com as séries e tal, e ágeis, eu tenho a sensação de que não vai acabar nada. Eu acho que o modo de ver novela está mudando. Eu acho que assim, a maneira de ver novela e a linguagem da novela está mudando. Eu acho a própria novela se modifica por esse ritmo. E eu acho que o modo de se fazer novela também vai mudar. Eu acho que vai se modificar. Como vai ser? Eu acho que as novelas tendem a ser mais simples, talvez. O modo de produção tem que se simplificar, talvez. Menos custoso também? Eu acho que os orçamentos estão ficando menores, isso é verdade, isso é uma realidade. As novelas vão ficar menores, vão diminuir de tamanho também. Eu acho que não tem mais sentido novelas com 170 capítulos. Eu acho que elas vão ficar mais curtas, os capítulos vão ter menor duração também. Eu acho que as pessoas não têm mais... Na vida de hoje é difícil parar para assistir 45 minutos um capítulo. Todo dia? Todo dia. É praticamente impossível. As pessoas hoje não fazem mais isso. E eu acho que tem também uma influência do folhetim nas séries. As séries estão muito folhetinescas. Você pega esse La Casa de Papel, que é uma série de sucesso recente, é um folhetim. Game of Thrones é um Game of Thrones é um folhetim. A última temporada foi muito folhetim, né? Uhum. E das séries nas novelas também, sabe? Essa agilidade na linguagem e tal, gancho. Eu acho que está... Personagens um pouco mais dúbios, às vezes. Sim, mais dúbios. Isso já há algum tempo, né? Eu acho que a Jeanette Claire já fazia isso. Eu acho que não existe nada mais inovador que a Jeanette Claire. Eu acho isso mesmo, de verdade, né? O Astro, o Pecado Capital, os personagens da Jeanette sempre foram dúbios, né? E você falou justamente dos jovens, e essa é a nossa pergunta do VT.
A novela aqui no Brasil já existe há quase 7 décadas. Muitas histórias já foram contadas. Como encontrar um novo olhar que aproxime o jovem da teledramaturgia? Vamos ver. Olha, eu acho que é difícil para mim avaliar, assim, né? Mas o que eu noto, assim, que de um modo geral já não é tão preponderante, né? Os jovens que eu conheço, com quem eu convivo, assim, já não tem mais aquela relação com a novela. Porque hoje tem muitas alternativas, né? Tem muitas alternativas. O que não impede, eu acho que no Brasil, às vezes você está vendo e outras coisas, mas está acompanhando a novela também, entendeu? Que a novela tem essa característica, né? Você não vê todo dia, você acompanha, né? Porque as pessoas falam daquilo e como você tem uma técnica também de não deixar a história ficar sem contar de novo, você sempre tem um jeito de contar o que já foi contado ali, para quem está entrando, né, embarcar. Então dá para acompanhar. A grande parte do público ainda se interessa. Tantos os estudos que eu vejo e tal, não houve um descolamento assim, né? Só quem tem mais de 30 anos que assiste novela. Eu acho que o pessoal vê, eu mesmo, quando escrevo novela, sempre tive assim um contato, muitos jovens, assim, às vezes até me surpreende, assim, o interesse das pessoas, o conhecimento, né, que aquele jovem tem, o gosto que tem pela novela, né? A publicidade tem muita influência dentro da telenovela, e a publicidade é conservadora, de um modo geral, né? Pode ter um outro anúncio que são avançados, aqueles para ganhar prestígio, mas o geral ele é conservador, então não tem muito como ser muito avançado, né? Você me disse que é um desafio escrever para os jovens. Justamente, como é que é esse desafio e como vocês estão lidando com ele? Então, eu acho é um grande desafio hoje em dia você chamar a atenção você trazer esse público jovem de volta para a telenovela. Eu acho que em alguns momentos recentes a telenovela conseguiu isso. Cordel Encantado teve um público jovem incrível, assim, muita Mas eu gente sinto jovem. com novela que tem uma coisa meio mágica. O Cordel Encantado foi isso. Tinha uma mágica, além da própria novela, que era muito boa, né? Teve, eu acho que a Avenida Brasil também. Tem algumas novelas que ocupam esse lugar. Né? Eu acho que eu não sei, eu não tenho uma fórmula de como é que você atrai. Eu acho que você tem alguns temas e tem um jeito de contar mais dinâmico, né? Tem uma condução. E novela é muito também a condução dela. Né? A maneira como você... Eu acho que tem 50% é uma boa história, uma história de fôlego, uma história interessante, mas a maneira como você conduz essa história é muito importante. É muito importante. Então, eu acho que a maneira de conduzir, sabe, de manter o público atraído por aquela história, eu acho que a tendência é você verticalizar nos personagens até mais, sabe, do que na própria história. Vocês fazem bastante isso. Sabe, assim, eu acho que isso é importante para você... Fugir do tipo também. Exatamente, você fazer personagens mais complexos mesmo, né? Eu acho que você sabe melhor do que eu isso, né? A partir daí você tira várias histórias quando você tem uma complexidade no personagem. Não à toa vocês ganharam um M. Tá lá o M. E quais são suas novelas favoritas? Eu tenho algumas, assim, que te formaram. Roque Santeiro, bom, Gabriela, como eu já disse aqui, né? Gabriela foi uma delas. O Bem Amado, uma novela que me chamou muita atenção. Roque Santeiro. E como você enxerga essa espécie de preconceito com o novelista, como se novela fosse algo menor? Bom, Dostoiévski também escrevia folhetim, né? Pois então... eu acho uma bobagem isso, entendeu? Eu acho que a gente tem verdadeiras obras-primas. O Roque Santeiro é uma delas. A próxima novela para o ano que vem? Para março, está prevista para março do ano que vem. Março do ano que vem. E a história trata justamente dos refugiados, que é o tema que vocês escolheram. Exatamente. Que também agora está super na moda. É o tema da vez, né? Infelizmente está na moda. A questão da vez, E aí vocês tratam de todas, fala um pouco sobre
Que família? É uma família síria, a trama central é sobre uma família síria, né? Que vem para o Brasil, né? Que perde tudo, que a vida deles é completamente destruída e eles vêm para o Brasil. Duca, muito obrigado. Espero que vocês também tenham gostado. A gente volta na semana que vem com mais conversa, mais literatura, mais dramaturgia. Espero vocês na próxima semana. Trilhe o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.